Boa tarde a todas e todos. Aliás, boa tarde no Brasil, mas, né, bons dias e boas noites por aí. Eu sou Regina Vieira, sou professora da Universidade Federal de Pernambuco e da Universidade do Oeste de Santa Catarina. Estou aqui para que a gente abra essa mesa, a mesa Cuidar, Verbo Coletivo, diálogo sobre cuidado na pandemia da Covid-19. A proposta dessa mesa é que a gente converse um pouco, né? Na verdade, o mote dela é que a gente converse sobre o lançamento de um livro organizado por mim e pela Bruna, que tem o mesmo nome, que é esse livro aqui. Depois a gente compartilha no chat o acesso para o e-book, que é gratuito. Mas mais que isso, né? Eu acho que conseguir fazer diálogos refletindo sobre esse tema do cuidado na pandemia com pessoas tão relevantes e que a gente quer tanto ouvir, que fazem parte dessa história no Brasil e que tem muito a falar. Então, a proposta é que a gente consiga fazer mesmo uma roda de conversa para pensar nesse tema do cuidado na pandemia da Covid-19. Em ordem, a gente pensou em fazer o seguinte: a Bruna, que é uma das organizadoras do livro comigo, começa se apresentando e apresentando esse projeto. Na sequência, eu falo rapidamente sobre as problemáticas que a gente vê lançadas a partir dessa reflexão, e depois a gente passa a palavra para a Mirtes, Renata de Souza e para a Tica Moreno, para que elas também tragam as suas contribuições para esse dia de hoje. Então, passo primeiro a palavra para a professora Bruna Angotti. Eu não preparei uma apresentação para você, Bruna. Você se apresenta, já que nós somos mesa, nós duas? Depois eu apresento a Mirtz e a Tica quando passar a palavra para elas. Tá bom. Bom, olá a todas e todos, uma alegria estar aqui, agradeço imensamente a Mirtz e a Tica por terem topado o nosso convite e, mais uma vez, muito feliz de compartilhar uma mesa, um espaço, um tempo com você, Regina. Eu sou professora da Universidade Presbiteriana Mackenzie, advogada, e, junto com a Regina, criadora do podcast Cuidar, Verbo Coletivo. Então, brevemente vou contar para vocês a história de como surgiu o podcast e, a partir do podcast, o livro. E foi no começo da pandemia, em abril de 2020, fazia mais ou menos um mês que a Organização Mundial da Saúde havia declarado que a infecção por Covid-19 era uma pandemia global. E no Brasil, né, tinha sido decretadas as primeiras medidas de isolamento e lockdown, com fechamento de comércio, serviços não essenciais e redução de circulação. E nesse contexto, depois de algumas semanas muito aflitas, conversando entre nós duas sobre a pandemia e sobre questões relacionadas, a gente começou a prestar muita atenção para a maneira como a palavra cuidado estava sendo trabalhada na mídia, nas falas das pessoas. E a ideia era um pouco que, na medida em que crescia o número de pessoas infectadas, o cuidado foi ganhando crescente espaço no cotidiano e as expressões como cuide de si ou cuide de sua família se tornaram um grande mote da pandemia. No entanto, a gente percebeu que essas expressões eram tratadas como slogans que muito rapidamente parecia que desapareceriam quando a pandemia fosse controlada, ou seja, a ideia de que a noção de cuidado aparecia ali como muito importante, mas que passaria também assim que passasse a pandemia. E a gente chegou à conclusão de que o cuidado estava sendo tratado de um jeito que deixava de lado as complexidades e as diversas dimensões que ele abrange, né, essa categoria cuidado, e o quanto esse era um momento muito precioso para se refletir sobre essa categoria, sobre o cuidado, sobre o papel do cuidado na vida das pessoas, sobre o lugar do cuidado no trabalho e também, especialmente, o cuidado
quando se trata de mulheres, né, devido ao dia a dia cada vez mais sobrecarregado das mulheres em duplas, triplas jornadas de trabalho, o quanto a pandemia sobrecarregou mulheres, e também quanto trabalhos essenciais como de enfermeiras, cuidadoras de pessoas idosas, são trabalhos, em sua maioria, exercidos por mulheres, né, a função de trabalhadoras domésticas e tantas outras, o quanto as mulheres, né, estavam, apesar de deverem, né, estar em suas casas em cuidado, muitas delas tinham que estar na linha de frente dessa atuação na pandemia. Então, isso tudo foi chamando muito a nossa atenção, e como havia um contraste, né, entre as palmas para as enfermeiras nos jornais e os baixos salários que essas pessoas ganham, como havia um contraste entre as pessoas que podiam ficar em casa e aquelas que não podiam, né, devido ao trabalho que exerciam. Então, a gente decidiu fazer uma série de podcast chamado Cuidar Verbo Coletivo, composta por 10 episódios. E diante da pluralidade de perspectivas pelas quais o cuidado pode ser analisado, a gente optou por entrevistar pesquisadores, pesquisadoras de diferentes áreas do conhecimento, militantes de movimentos sociais e profissionais que atuam no dia a dia do cuidado. Eles foram ao ar entre 1º de maio de 2020 e 12 de julho de 2020, e a gente pôde, nesses 10 episódios, discutir longamente temáticas relacionadas ao cuidado. E aí, depois disso, passado um tempo, para a gente perenizar essas reflexões sobre o cuidado que a gente pôde registrar naqueles primeiros meses, a gente organizou o livro que a Regina mostrou aqui no começo para vocês, e que a gente vai colocar o link aqui no chat para que possam acessar. A gente decidiu, então, transformar as entrevistas em livro e perenizar as discussões que a gente teve ali naquele momento específico da pandemia, trazendo as questões do cuidado à tona. O livro está dividido em 6 partes, além das considerações finais e iniciais, e vou passar rapidamente um panorama para vocês. Então, na primeira parte do livro, chamada de Trabalho e Cuidado, tem as entrevistas de professoras da área da sociologia, que são referência nos estudos do trabalho e do cuidado: Nádia Araújo Guimarães, Helena Irata, Ângelo Soares e Bárbara Castro. Na segunda parte, chamada Cuidado em Movimento, a gente trouxe as entrevistas com pesquisadoras e militantes de movimentos plurais, como a Melinha Telly, Renata Tica Moreno, que está aqui com a gente, Pedro Augusto Gravatá Nicole e Helena Pontes dos Santos. A terceira parte é voltada para as trabalhadoras domésticas e tem entrevistas de Luísa Batista Pereira, presidenta da FENATRAD, e Luísa Aciari, pesquisadora, que também participou de uma mesa aqui no fórum hoje mais cedo sobre cuidado. A quarta parte é sobre cuidado e profissionais de saúde, e a gente tem, então, entrevistas de profissionais dessa área, como Ana Flávia Pires Lucas de Oliveira, que é médica, Elda Coelho de Azevedo Bussinger, que é enfermeira, e Paula Gabriela de Souza Pinto, que é psicóloga. Por fim, a gente também trabalhou com cuidado infantil e políticas públicas, que é a quinta parte, e a gente entrevistou uma especialista em políticas públicas voltadas para o cuidado, que é a Mariana Mazzini Marcondes, e também uma diretora de uma escola municipal da Prefeitura de São Paulo, a Shirley do Carmo. A sexta parte trata de cuidado de pessoas idosas, e tem uma entrevista com Daniel Groisman e a Ana Bárbara Araújo, que são pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz. E, por fim, a gente tem um último capítulo de reflexões sobre o ano que se passou, entre a estreia do podcast e a edição dessa coletânea, e também um pós-fácil da professora Patrícia Turman Bertolin. Eu vou passar a palavra para a Regina, para que ela possa falar das problemáticas levantadas no livro e das questões que, desde o podcast, a gente vem refletindo a respeito. Obrigada, Bruna. Então, como a Bruna mencionou, todo esse caminhar, né, em torno dessas reflexões sobre o que
o que significaria cuidar no Brasil, né? Como a gente poderia encarar essa realidade do cuidado de forma comprometida, né? O debate que estava acontecendo no espaço público de forma comprometida e de forma a pensar em problematizar o que a gente vive e pensar em soluções, em melhorias, né, para esse contexto. Então, ao longo do processo, assim, o que nos chamou a atenção, em especial, e eu acho que é que a gente conseguiu, né, a pandemia contribuiu, de certa forma, para que muito do que já é dito na teoria, né, para que muito do que essas pesquisadoras que a Bruna nomeou, o que a gente chamaria de estudos do cuidado, já apontava, a gente passou a enxergar de uma forma muito evidente. Em alguns casos, dramaticamente evidente, por conta dessa situação social pela qual a gente viveu, né? E passados, então, esses quase 2 anos já de pandemia, né, o que a gente vê é que ainda tem muitos pontos para amarrar, e a gente ainda precisa fazer esse debate de forma muito profunda, né? Dentre as problemáticas que eu destaco aqui, como problemáticas que os estudos do cuidado nos chamam a prestar atenção, e nos chamam a prestar atenção a partir, e tomando como base, né, os estudos feministas de muitos anos, né, os estudos que já apontavam para a desvalorização do trabalho doméstico das mulheres, feito em sua grande maioria pelas mulheres, um trabalho que é invisibilizado, um trabalho que passa, né, pela divisão sexual do trabalho, que já parte dessa desvalorização como um entendimento social de que as mulheres seriam naturalmente cuidadoras, né, de que elas devem fazer isso por amor, de que elas devem fazer isso por obrigação, e todas as cargas interpretativas que decorrem, né, que são geradas em torno dessas mulheres obrigadas, né, disso que gira em torno de uma obrigação e não de qualquer outra nomenclatura que a gente possa dar. Além de tudo, a questão da desigualdade social também ficou, né, os abismos que a gente tem no Brasil de desigualdade social também ficaram mais evidentes. Questões de raça e de gênero, somadas às questões de classe, marcam o trabalho profissional de cuidado, o trabalho profissional doméstico e as formas de provisão do cuidado no nosso país, né? Então, se por um lado a gente sabe que as mulheres, e principalmente as mulheres negras, são a maioria das trabalhadoras do cuidado, mais de 90%, né? São mulheres, dessas, se a gente for pensar nas trabalhadoras domésticas, 65% aproximadamente são mulheres negras, muitas delas migrantes internas, né? Pessoas que migram de regiões mais pobres para os centros urbanos do país. Por outro lado, a gente também sabe que quanto mais baixa a renda no Brasil, menor o acesso a formas mercantilizadas de cuidado, né? Então, mais as mulheres vão depender de redes de solidariedade, das ajudas, e mais as mulheres vão também se afastar do mercado de trabalho ou precisar buscar formas informais de garantia de renda para tentar, né, desenvolver todas essas atividades, todas essas responsabilidades que recaem sobre elas. Então, essa sobrecarga do trabalho das mulheres, que já era, né, marcada na teoria, se tornou especialmente grave, especialmente evidente na pandemia, porque as creches foram fechadas, outros serviços de cuidado foram fechados para quem precisa cuidar de idosos, para quem precisa cuidar de pessoas com deficiência. A gente teve uma limitação social, uma limitação das possibilidades das mulheres acionarem redes de ajuda, né, deixarem, enfim, pedirem ajuda para cuidar do pai, para cuidar da mãe, para cuidar do filho, falarem com a vizinha porque precisam de um auxílio aqui ou acolá. Tudo isso ficou muito restrito devido à pandemia. E as tensões de tudo isso também aumentaram, né? Nesse quadro, a ausência ou insuficiência de políticas públicas para darem conta do cuidado de quem precisa também ficou mais evidente, né? Então, faltam políticas públicas, essas políticas públicas são insuficientes e a gente viu que isso na pandemia também ficou mais claro, né? Não tinha onde deixar criança, não tinha como cuidar de idosos, não tinha para onde... Muitos dos tratamentos de pessoas doentes foram interrompidos ao longo da pandemia, né? E o atendimento público
da saúde de forma geral também foi bastante comprometido. Então, tudo isso é uma grande problemática em torno disso que a gente chama de cuidado. A gente está pensando no cuidado de idosos, a gente está pensando na sobrecarga das mulheres, a gente está pensando no cuidado das crianças, a gente está pensando no autocuidado, no cuidado de si, na limpeza da casa. Todas essas dinâmicas estão cruzadas, entrecruzadas, nesses debates que a gente fez e precisando ser debatidas agora e ainda mais, né? O nosso mote, nosso objetivo principal era pensar em formas, né, para que a experiência que a gente está vivendo não fosse em vão. Então, talvez estimular e nos organizarmos e pensarmos coletivamente para que a gente crie caminhos, né? A gente se una de verdade para pensar uma sociedade mais justa a partir de todas essas problemáticas que a gente enxerga do cuidado. E é por isso que a gente tem com a gente hoje duas pessoas com as quais a gente queria muito dialogar sobre alguns desses temas. A Tica Moreno, que é integrante da Sempre Viva, organização feminista, e da Marcha Mundial de Mulheres. A Tica integrou a pesquisa Sem Parar, o trabalho e a vida das mulheres na pandemia. Ela circula por diversos coletivos, articula lições de economia feminista, de teoria feminista, de estudos do cuidado, arranjos solidários, redes de cuidado, enfim. A Tica é uma pessoa que a gente queria muito ouvir. E também a Mirtz Renata Souza, que está aqui, que é mãe de Miguel, é assessora de projetos do Grupo Curumim e do Afro Resistance, não sei se eu sei falar isso direito. Todo o Brasil e grande parte do mundo, Mirtz, conhece a sua história, infelizmente, né, por tudo que aconteceu e que jamais devia ter acontecido. Eu sinto vergonha de integrar uma sociedade que ainda não garantiu justiça, no seu caso, e é por isso que a gente está aqui querendo te ouvir e querendo pensar em como podemos dar o maior apoio possível para que tudo que foi escancarado pela pandemia, essas situações limite, não mais aconteçam. Então, passo a palavra para a Mirtz primeiro, agradecendo imensamente por ela estar aqui, e depois para a Tica. Obrigada, Regina, obrigada, Regina, obrigada, Bruna, pelo convite de estar aqui conversando com vocês hoje. O nome do coletivo é Coletivo Afro Resistance, é um coletivo internacional pelo qual eu trabalho juntamente com o Grupo Curumim aqui em Recife. Como Regina estava falando, né, a questão do trabalho doméstico, e principalmente a questão da pandemia, né, que no período da pandemia ficou bem escancarada a questão do racismo estrutural. E, infelizmente, eu, minha mãe e meu filho fomos vítimas do racismo estrutural. No período da pandemia, eu e minha mãe éramos empregadas domésticas, e no período da pandemia a gente teve que trabalhar. Não só eu e minha mãe, mas muitas e muitas mulheres, muitas empregadas domésticas ficaram trabalhando, ficaram praticamente em cárceres dentro dos apartamentos, dentro das casas das pessoas, sem condições nenhuma de ir para casa, porque os patrões não permitiam, com medo que a funcionária trouxesse o vírus para dentro da casa deles e eles se contaminassem. Onde, na realidade, quem trouxe o vírus para a gente foi os patrões. Como aconteceu no começo da pandemia, uma empregada doméstica, ela morreu de Covid, porque os patrões vieram de viagem e eles trouxeram o Covid, infectaram ela e ela faleceu, veio a óbito. Então, o que aconteceu com essa empregada doméstica também aconteceu comigo, mas graças a Deus hoje eu estou viva. No período da pandemia, eu e minha mãe permaneceu trabalhando. Eu fui contaminada pelos meus patrões e graças a Deus eu estou viva para estar aqui conversando com vocês, tanto eu quanto minha mãe, que minha mãe é uma idosa e é do grupo de risco, e graças a Deus a parte do Covid que ela pegou foi mais assintomática, foi leve, então graças a Deus minha mãe está viva. E
foi um período bem difícil para mim ter que passar aquele período da pandemia, de lockdown, onde o trabalho doméstico não era essencial. Eu tinha que estar trabalhando, eu tinha que estar fazendo os caprichos dos patrões. Trabalhando, doente, mas tinha que estar trabalhando. Graças a Deus sobrevivi. E por conta dessa pandemia, muitas escolas, creches, tudo fechado, principalmente aqui meu filho estava fechado, eu precisava levar meu filho junto comigo para o trabalho. No período de lockdown, logo no começo, a gente estava em Tamandaré, na mansão deles. Levei meu filho comigo e ficava lá trabalhando. Então, o cuidado era dobrado, porque eu tinha que cuidar dos afazeres da mansão e tinha que cuidar do meu filho e dos filhos da patroa também. Então, como o livro também fala do cuidado, o que é atribuído a nós, mulheres, e principalmente empregadas domésticas, o cuidado, a responsabilidade, a confiança que os patrões depositam na gente. É uma carga muito grande, muito grande. Então, eu tinha praticamente um cargo de confiança ali, e cuidava da casa, cuidava das crianças, e no momento que eu precisei, no momento que eu confiei, uma única vez que eu confiei meu filho à minha ex-patroa, ela abandonou meu filho, e meu filho veio à morte. E hoje, como a Regina comentou agora há pouco, venho travando uma batalha judicial para que ela seja responsabilizada pela morte do meu filho, que ela seja condenada e presa. E seguindo, né, essa questão do trabalho, a questão da... Estão me escutando? Tudo certo. Eita. Talvez ela tenha recebido alguma ligação, mas a gente aguarda um pouquinho. Pode ser. Voltou. Pronto. Voltou, a gente te escuta bem. Então, assim, pela falta de políticas públicas, pela falta de governança mesmo, a gente vem sofrendo muito com isso. Principalmente com as mulheres negras, que somos maioria, que faz o trabalho doméstico, que somos as empregadas domésticas. A gente não é respeitada perante o governo com relação aos nossos direitos trabalhistas, com relação às nossas condições de trabalho. Fizeram a PEC das domésticas, mas, na realidade, eles não fiscalizam para ver se essas domésticas estão trabalhando de forma humanizada, estão recebendo devidamente seus salários. Simplesmente fizeram e deixaram. Por ser um ambiente privado, eles não fiscalizam. E quem sofre com isso somos nós, empregadas domésticas. Como vocês já viram em várias reportagens, casos de escravidão análoga, como o caso de Madalena, que estava sendo mantida em estado de escravidão mesmo, por anos, praticamente a vida toda, presa dentro de uma casa, sendo humilhada, sendo abusada. Então, é algo que o governo em si deveria observar mais, dar mais atenção. O pessoal da Finatrade, como Luísa tem uma participação no livro também, com certeza ela fala sobre isso, eles atuam em busca dos direitos das domésticas, mas precisam de mais espaço, precisam de mais apoio para poder nos dar apoio também, nos ajudar com relação aos nossos direitos, com relação à fiscalização mesmo dos nossos trabalhos. Como no meu caso mesmo, eu fui contratada para cuidar da casa, preparar os alimentos e tudo mais, mas eu fazia muito além do que era para ser feito. Havia o desvio de função. E havia irregularidade também com relação à minha contratação, porque eu trabalhava de empregada doméstica, mas recebia pela prefeitura da cidade de Tamandaré. E isso não aconteceu só comigo, aconteceu com outros funcionários também. E depois do que aconteceu com meu filho, foi descoberto essas irregularidades, que naquele tempo eu não sabia que era errado, porque tinha outras pessoas que também recebiam, que eram empregadas domésticas, e também recebiam pela prefeitura.
E depois foi que veio à tona que isso era errado, e tanto que eles foram multados pelo Ministério Público do Trabalho, né, com relação a essas irregularidades nas irregularidades com relação à contratação e pela questão do racismo estrutural, pela forma que eu e minha mãe trabalhava, sem ter horário para pegar, mas sem ter horário para largar, a questão de tratamento no geral. Então, isso, queira que não, vai servir de lição para outros empregadores com relação ao modo que eles tratam as empregadas domésticas, a forma de contratação, porque somos seres humanos. A gente só está ali trabalhando porque nós precisamos. Nós precisamos. Então, é mais ou menos esse o recado que eu quero passar para vocês com relação ao respeito com as empregadas domésticas, ao cuidado, ao zelo, porque os empregadores dependem de nós. Não é só nós que dependemos deles. Eles também dependem muito de nós, ao ponto de não abrir mão do nosso trabalho nos momentos que realmente não era para a gente estar ali trabalhando. E é isso. Obrigada pelo espaço. Nós que agradecemos, Mirtz. Obrigada por compartilhar um pouco da sua história, de todas essas questões. E é isso, saiba que tem muita gente com você, estamos com você. Vou passar a palavra para a Tica agora, e depois a gente conversa mais. Boa tarde. Bom, prazer estar aqui com vocês, seguindo esse debate, né? Não é uma conversa que começou hoje, e no caso da Mirtz, estou conhecendo a Mirtz aqui hoje, mas já faz bastante tempo que estamos acompanhando a luta, né? Então, considero que esse aqui é um momento que segue um processo, mesmo que a gente esteja simultaneamente juntas, talvez pela primeira vez, nós 4, né? Bom, queria aqui fazer alguns comentários e seguindo mesmo o que vocês já trouxeram e trazendo algumas reflexões muito relacionadas com, principalmente, meu lugar de militância nesse momento, assim, as questões que eu vou trazer como parte da Marcha Mundial das Mulheres e dos debates que a gente fez e tem feito, né, durante a pandemia, que ainda não acabou, passando também pela pesquisa que a gente fez, a Sem Parar, que a SOF fez junto com a Gênero e Número, que até hoje tem repercutido bastante nas nossas reflexões. Então, vou fazer alguns comentários, eu entendo também que eu posso colocar umas questões para vocês, né, Regina e Bruna, que vocês vão voltar e trazer também mais reflexões para a gente aprofundar um pouco juntas. Mas a primeira coisa que eu queria dizer é que eu fiquei muito feliz, primeiro, com a iniciativa, vocês já sabem, na iniciativa do podcast, achei que foi super, naquele momento, assim, super importante, porque ajudou a visibilizar o acúmulo do debate político e teórico prévio, né, à pandemia, acho que cumpriu esse papel, e para fora da academia, também acho que isso foi fundamental, e essa organização do livro também deu conta de mostrar o conjunto, né, da discussão e reflexão que vocês fizeram, acho que de uma forma muito abrangente, que mostra o cuidado a partir das diferentes facetas, né? Acho que tem duas questões que qualquer debate sobre o cuidado na pandemia trazem, né? Uma tem a ver com essa evidência do aprofundamento das desigualdades, principalmente de raça, classe e gênero, né? Mas acho que quando a gente fala desse nível das desigualdades, a gente precisa, principalmente aqui no Brasil, fazer essa ordem de colocar a raça primeiro, inclusive, porque ajuda a gente a ter a visão mais geral e ao mesmo tempo, simultaneamente, a dimensão da sobrecarga de trabalho que a maioria das mulheres experimentou e tem experimentado, que se aprofundou na pandemia, mas também que não começou na pandemia. Isso
leva a gente para fazer o debate sobre, e a reflexão sobre como que o cuidado se organiza socialmente e politicamente na sociedade brasileira, entendendo que se a gente passar a pandemia de forma geral, aprofundou as desigualdades. Mas se a gente coloca o debate do cuidado no centro dessa reflexão, a gente vê como, desde antes da pandemia, o cuidado é um vetor dessas relações sociais de gênero, raça e classe, e, portanto, das desigualdades, né? A forma como o cuidado se organiza politicamente, socialmente na nossa sociedade está aí no nó aí dessas desigualdades. Então, vocês já falaram, né? Não vou repetir, como que quando a gente pensa a organização social e política do cuidado, a gente vê que tem uma rede que se tece sempre marcada por essas desigualdades para garantir o cuidado no cotidiano. Então, isso tem a ver com as creches, com as escolas, isso tem a ver, ou seja, com a política pública e também com os serviços do mercado. Isso tem a ver com o trabalho doméstico remunerado, como a Mirth já trouxe muito bem, e também com as cuidadoras e babás, né, de forma tanto ampliada como específica, e com o trabalho não remunerado que as mulheres realizam, principalmente as mulheres realizam em casa, e as relações de apoio na vizinhança, que são tão fundamentais. Então, acho que tem um aspecto que a gente sempre tem reforçado, de como, quando a gente olha para o cuidado, a gente dá conta de ver essas redes que normalmente são invisíveis, na verdade, invisibilizadas, né, que são ocultadas do debate político, mas que conectam o público e o privado, né, o público e o doméstico, a casa e os equipamentos públicos e o mercado e o Estado, e que são relações que se dão a partir de polarização entre grupos sociais, de desigualdades, mas também de interdependência. A Mirth falou uma coisa que é muito importante no nosso debate feminista, que é justamente como a gente consegue revelar, porque quando o trabalho doméstico e o cuidado eles são invisibilizados no debate político, no debate teórico, nas estatísticas, etc., o que é invisibilizado é um monte de coisas, são relações sociais, são sujeitos que fazem o trabalho, mas é sobretudo também essa dependência que um grupo social tem do trabalho desvalorizado de outro grupo social, né? E aí pensando nisso tudo, classe, raça e gênero, né? Então, como se oculta essa dependência é um aspecto super importante dessa nossa reflexão. E aí, na pesquisa que a gente fez no início da pandemia e ao longo desse ano e meio todo, assim, a gente na nossa atuação, na marcha e na SOF, a gente trouxe também está tentando, inclusive, elaborar mais sobre isso, a partir da nossa organização, de como também existe uma relação aí entre campo e cidade, que também muitas vezes é invisibilizada e que é muito diferente em cada parte do país, mas que em alguns lugares, inclusive na pandemia, as pessoas perderam emprego, perderam renda na cidade, tiveram que voltar para casa da família no campo, e a gente tem refletido sobre como, em alguns contextos, o campo e o trabalho das mulheres rurais acaba funcionando como uma reserva de cuidado. Então, acho que esse é um outro elemento que o debate sobre cuidado na pandemia no Brasil tem trazido. E aí, como parte de tudo isso, acho que tem e quando vocês trazem o cuidar como verbo, né, que acho que isso é muito importante, está colocado que o cuidado não é uma coisa abstrata, né, que é uma coisa bem concreta e que tem a ver com responsabilização, com vulnerabilidade, com dependência, que não tem só a ver com o ciclo de vida, idade, ou quando as pessoas são mais novas, quando as pessoas são mais velhas, ou alguma doença, mas que são, sobretudo, questões que se constroem socialmente e a gente precisa incidir aí nessa construção. E aí eu queria trazer um aspecto para o debate, que para a gente tem sido super importante na marcha, que é essa compreensão do cuidado na relação, do cuidado pensando no cuidado de uma forma mais ampla, na relação com a comida, cuidado e comida. A gente sempre tem falado nisso, cuidado e alimentação, sobre segurança e soberania alimentar,
que é um debate que, historicamente, já esteve super presente quando a gente fala sobre o vínculo entre o trabalho doméstico e o cuidado, preparar a comida, limpar a cozinha, lavar roupa, né, como essas coisas dos cuidados indiretos, sempre marcado pela desigualdade, mas como que na pandemia a gente também tem outros elementos que aparecem nessa conversa, né, que tem basicamente a ver com a forma como a pandemia foi gerida no governo brasileiro, que tem a ver não só com a tarefa de preparar a comida, lavar a louça depois, mas, sobretudo, com acesso ao alimento, né? A gente tem visto esse aumento absurdo da fome, e, ao mesmo tempo, como que também ficou evidente que os equipamentos públicos, tipo creche, escolas, uma coisa que o movimento social já diz há bastante tempo, cumprem um papel fundamental na segurança alimentar, né? Então, o fato de que não tinha mais alimentação escolar, isso impactou muito a quantidade e qualidade de alimento das crianças, por exemplo. Então, um assunto que, quando a gente articula com cuidado numa perspectiva de políticas públicas e direito, acho que é importante a gente ter em mente. E que, não por acaso, isso se conecta com a atuação dos movimentos sociais no Brasil inteiro, nas periferias, né, do Brasil inteiro, relacionada com a solidariedade. Se a gente tem esse cuidado durante a pandemia, a partir da atuação dos movimentos sociais, de distribuição de alimentos, de agentes populares de saúde, tudo isso que foi organizado desde o início da pandemia e que permanece, a gente vê, assim, na prática, justamente, essa ideia do cuidar como um verbo coletivo, assim, efetivamente, e questões que são trazidas também para a política pública. E aí, eu queria, nos meus 2 minutos que me restam, colocar, assim, na verdade, uma inquietação, uma pergunta, assim, porque é isso, vocês me disseram que vocês fizeram podcast lá no início. Bom, já passou bastante tempo, Regina trouxe as problemáticas que as discussões do livro mesmo trazem, e daí, aproveitando que a gente está nesse fórum aqui todo internacional, fiquei pensando em algumas questões que eu queria escutar vocês. Primeiro, assim, pensando no debate teórico mesmo, nos estudos, nos debates que tem rolado sobre trabalho, assim, como que vocês avaliam essa discussão e a trajetória dessa discussão ao longo desse período da pandemia? Será que a gente avançou no sentido de ter mais gente discutindo o cuidado, olhando o cuidado? Será que a gente avançou mais ainda no sentido de que outros autores e pesquisadores do mundo do trabalho começaram a realmente olhar para o cuidado? Ou eles não fizeram isso? Será que eles realmente reconheceram, incorporaram em alguma medida esses debates do cuidado ou não? Será que é algo que a gente pode dizer que a gente avançou, ou que não é exatamente muito linear, e nessa nova normalidade, de repente, o que pode ter sido visibilizado em algum momento volta para a invisibilidade? E aí eu estou dando um pouquinho minha pista de opinião sobre isso, que acho que faz parte da nossa disputa. E, por fim, uma outra questão que tem me pegado muito, assim, é que a gente... Isso que vocês trouxeram no início, né? Quando vocês fizeram um podcast, tinha isso que o cuidado era uma palavra que estava circulando, vocês queriam dar conteúdo, acho que vocês conseguiram fazer muito bem isso, mas depois de passar desse tempo todo, a gente tem visto que também pela política pública, por instituições assim, internacionais, inclusive, o cuidado segue em alguma medida como uma palavra que tem aparecido e circulado no âmbito da elaboração de políticas públicas. Só que a gente sempre diz, assim, no feminismo, né, como movimento social, a gente sempre diz que nosso objetivo era visibilizar o cuidado, o trabalho doméstico e o cuidado, visibilizar para reorganizar, né? E, ao mesmo tempo, a gente tem visto que setores, inclusive conservadores, e que não têm essa mesma preocupação, têm falado sobre cuidado, têm falado sobre Sistema Nacional de Cuidados, não necessariamente com essa mesma perspectiva, inclusive reforçando essa ideia de que cuidado é super importante, tem que ser feito pela família, e na família tem que ser feito pelas mulheres. Então, a gente tem visto essa, eu acho, né? Essa
disputa aí também no marco normativo das políticas públicas, e queria escutar um pouquinho de vocês sobre isso. É isso. Obrigada, Tica. Poxa vida. O bom é que a Tica foi fazendo as perguntas e dando risada, né? Você viu? Isso é típico de quem faz perguntas difíceis. Bom, acho que a gente pode fazer rodadas. Para quem estiver nos assistindo e quiser fazer perguntas, pode fazer no chat, que fica no canto direito da tela, e também no Q e A, tanto faz, a gente vai lendo aqui de todo jeito. Bom, primeiro reforço o agradecimento tanto a Mirtz quanto a Tica por estarem aqui e compartilharem um pouco. Acho que a Mirtz nos deu preocupações, né, nos revelou o quanto essas relações de cuidado e trabalho estão imbricadas em tantas outras coisas no Brasil, né? A Mirtz falou de racismo estrutural, a Mirtz falou de corrupção, a Mirtz falou de como... A Mirtz falou de branquitude, né? De como a branquitude passa de forma muito fácil por determinadas coisas, de como esse lugar da branquitude é um lugar de extremo privilégio, em que as pessoas podem e fazem o que quiser e têm pouquíssima responsabilidade sobre suas ações, e sobre também, para nós, né, Bruna e eu, enquanto professoras de direito, eu acho que essa perspectiva do quanto a nossa justiça precisa avançar para dar conta dessas desigualdades sociais no Brasil, e de como o cuidado pode ser uma lente que revela essas desigualdades, eu acho que para isso, e nesse ponto, eu acho que a Mirtz deixa muito claro e sintetiza, né? Assim, ela resume tudo isso que a gente precisa resolver. Então, de novo, né? Muito obrigada, Mirtz, por isso. E a Tica nos apresenta o fim da linha. Eu acho que assim, são essas conclusões, ou esses passos, ou esse término de capítulo para um novo capítulo assim que a gente está vivendo agora com relação a cuidado e pandemia, né? Esse é o momento de, bom, a maioria das pessoas, né, a gente tem visto vacinação, a gente tem visto um processo aí de readentrar. Aliás, Tica tomou vacina ontem. A gente tem visto, né, as pessoas discutindo carnaval de novo, as pessoas discutindo sair na rua de novo, as pessoas discutindo uma volta a uma normalidade, não que ninguém estivesse na rua, não que as pessoas não estivessem trabalhando, mas uma perspectiva, né, de declarar o fim da pandemia, vamos dizer assim. E isso nos coloca em questão a questão que a gente fez lá no começo, né, que eu acho que é onde a Tica levanta as inquietações dela. E, aliás, né, não só as levanta, como levanta muitas reflexões. Eu acho que essa reflexão que a Marcha, que a SOF faz desde o começo, de conseguir amarrar a alimentação, de conseguir amarrar isso que, né, sei lá, eu podia chamar de economia feminista, mas todas essas formas de produção fora do mercado, todos esses arranjos, né, que vocês têm mapeado há tanto tempo, principalmente na América Latina, de produção de alimentos, de formas independentes de circulação mercantil, enfim, acho que esse é um ponto, talvez o ponto mais, eu acho que é o que mais vai ficar, Tica, e talvez seja o ponto que a gente vá precisar conseguir articular melhor com os estudos do cuidado. Acho que ainda os estudos do cuidado, pensando academicamente, ainda precisam tratar de forma mais evidente sobre a alimentação. Isso a gente não fez. A gente, né, me colocando aqui, mas eu acho que esse é um ponto importante de passos, a gente conseguir concatenar isso que as estudiosas falam de sociedade do cuidado, seja lá o que for, para esse passo com a alimentação, para esse passo com o pode ser com o ecossocialismo, sei lá por onde a gente vai, mas com esses passos que envolvem ambientalismo, que envolvem produção de alimentos, que envolvem autonomia de água, que envolvem serviços públicos de garantia básica para as pessoas. Acho que tudo isso
a gente vai ter que pautar também nos estudos do cuidado, e a gente ainda não está fazendo, né? Então, cuidado e comida, eu acho que é a nova chave, assim. Isso me faz pensar em muitas coisas. Bom, mas, e aí, começando a responder para a gente debater entre nós aqui, sobre a trajetória dessa discussão nesses 2 anos, né? Se a gente avançou. Eu acho que mais uma vez, e talvez, né, eu acho que a Mirtz também já colocou isso, de certa forma, né? Eu acho que mais uma vez a gente vive a gente está vivendo um momento de baixa, assim, sabe? Então, de repente, todo mundo falou, e agora ninguém mais está falando. Acho que, de repente, sabe, assim, de repente se tornou visível, hoje em dia, nem tanto. Então, a gente vê na luta das enfermeiras, por exemplo, né? No começo da pandemia, ali naquele momento que a gente gravou o podcast sobre enfermagem, a gente via as enfermeiras com voz, né? A gente via reportagens sobre o trabalho da enfermagem e tal, mas as enfermeiras não estão conseguindo passar um projeto de lei no Congresso para regulamentar não, né? Para piso mínimo e redução de jornada, né? Então, acho que a força do debate não chegou, né? Não vai chegar à sua efetivação. A mesma coisa, as trabalhadoras domésticas, né? Falamos aqui da FENATRAD, do trabalho hercúleo da FENATRAD, inclusive para manutenção de trabalhadoras, nas campanhas Cuida de Quem Te Cuida, para conseguir distribuir cestas básicas. A gente, pelos dados que tem saído aí, a grande maioria das trabalhadoras domésticas, mais de 90% aqui em São Paulo, pelo menos reduziram renda, né? Então, as que não ficaram totalmente desempregadas tiveram reduções bruscas, né, e muito relevantes de renda. Então, e a gente não está conseguindo pensar também no trabalho doméstico remunerado. O próprio debate das creches, né, eu acho que pouca coisa efetivamente andou. A gente falou muito, mas acho que infelizmente não conseguimos avançar em termos de debate público. Em alguns espaços a gente conseguiu avançar sim, eu acho que o tema tem se consolidado em espaços em que antes não eram consolidados, acho que fora das ciências sociais, em outros arranjos, a gente tem visto esse debate crescer, mas não no ponto que a gente gostaria de ganhar espaço público, de ganhar mídia, essas coisas, sem dúvida que não. E com relação ao conteúdo do cuidado, justamente, eu acho que a gente vai vivenciar, estamos vivenciando o retrocesso, né? O uso do termo, o uso dessa chave, o uso dessas reivindicações para, como eu gostei dessa sua figura, né? Então, para nós, a ideia é visibilizar o cuidado, visibilizar essas formas de trabalho para reorganizá-las, para ressignificá-las, para mudar né, as desigualdades, para mudar as opressões, para mudar a exploração que existe nessas formas. O que a gente está vendo é um reforço, na verdade, né, ou um retrocesso, ou formas de responsabilização. A gente tem responsabilizado de novo as mulheres, a gente tem responsabilizado de novo os idosos, a gente tem responsabilizado de novo as crianças. Então, assim, a gente volta para uma lógica individualista de sociedade em que a culpa de quem precisa de cuidado e a culpa de quem precisa cuidar é nossa, e é das crianças, e é dos idosos, e é de tudo mais. Eu acho que isso é outra coisa que a Mirtz tem dito muito, enfim, se ela quiser tratar sobre isso, mas para quem... eu acompanho a Mirtz nas redes sociais, eu acho que é muito importante a gente continuar acompanhando, seguir acompanhando o que tem acontecido no processo dela, mas isso é uma coisa que é muito forte, né? A culpa é nossa, e a culpa é nossa em diversos espaços, e no fim das contas a culpa do cuidado também se torna nossa, né? Então, assim, é muito difícil a gente conseguir fazer esse debate do cuidar verbo coletivo ainda, porque a gente ainda trata o cuidar como um problema individual. Eu acho que esse é o maior embrulho. Embrólio? Enfim. Não sei se quem quer falar, Bruna, Mirtz, abram aí o microfone. O espaço é nosso. Queria só fazer uma pontuação com relação ao que a pergunta da Tica por último, né? Eu me lembro de uma colega de antropologia me dizendo
a Jaqueline Teixeira comentando quanto ela fez um estudo das falas da ministra Damares e o quanto antes da ministra Damares, havia a palavra mulher foi substituída pela palavra família. Então, não é violência contra a mulher, é violência contra a família, não é renda da mulher, é renda da família. Então, ela pôde fazer um mapeamento do quanto essa substituição mostra, né, o quanto nesse governo a figura da mulher foi deixada de lado em nome da preservação dessa entidade família, né, sendo que a gente sabe muito bem que é na entidade família, né, onde ocorrem grandes violências contra as mulheres. Então, violência doméstica, muitas das vezes a divisão desigual do trabalho é ali naquele ambiente, né, dupla jornada de trabalho, pessoas sobrecarregadas com cuidado dos filhos. Então, acho esse um ponto importante para a gente olhar, né, o quanto num discurso oficial que retira, né, um sujeito de direitos de cena e coloca uma entidade, né, como uma entidade sujeita de direito, tem opressão dentro dessa entidade, e o quanto isso pode representar um retrocesso. Mas, de resto, concordo muito com o que a Regina trouxe, e a gente pôde acompanhar durante a produção do podcast. A Regina trabalha com esse tema, né, então ela acompanha muito mais de pertinho que eu, mas a gente acompanhou o quanto, né, as classes estavam lutando por direitos, por projetos de lei, essa história do teto mínimo das enfermeiras, a questão da regulamentação da profissão dos cuidadores de idosos e tudo isso, e o quanto, apesar deles estarem, né, na mídia, na boca de todo mundo, isso pouquíssimo avançou, né? E a questão das domésticas também. Então, eu acho que são vários pontos, e da tristeza, né, Tica? Porque talvez é o famoso momento em que se tinha, de fato, uma oportunidade para trazer esse debate com mais seriedade, mas é isso, a gente tem o Congresso que a gente tem as forças políticas que a gente tem um momento de retrocesso que a gente tem, né? Então, acho não é de se surpreender que não avançou, mas é de se entristecer que não avançou, né? Não sei se Mirtz quer falar ou se a gente passa para a Tica. É que nós estava tentando ligar o microfone. Quando a Regina falou, né, sobre a questão do cuidado, e assim, do cuidar, e essa função é atribuída muito mais a nós. E na visão da questão da empregada doméstica, a gente tem a responsabilidade maior ainda com relação ao cuidar, não só daquela família, como da nossa família também, que às vezes a gente acaba deixando um pouco de mão, porque precisa cuidar da outra família, da família do empregador. E por a gente ter essa responsabilidade muito grande sobre a família deles, eles se tornam despreocupados, não se sentem no direito de cuidar de nada, não tem responsabilidade com nada. Digo isso pelo fato do caso que aconteceu com Miguel, meu filho. Por eu e minha mãe ter essa responsabilidade tão grande com a família, do cuidar, do zelo da família dela, principalmente dos filhos dela, ela não se sentiu na responsabilidade não se sentiu no direito de cuidar do meu filho naquele momento. Apesar que ela não cuidar mesmo, de olhar, preservar meu filho. E se de cuidar, não, eu olho, como ela disse, não, mas pode ir que eu vou olhar Miguel. Mas, na realidade, ela não olhou. Ela, depois que meu filho saiu do apartamento, tudo mais, ela pegou, abandonou meu filho ali no elevador e acabou-se. E hoje ela diz que não tem culpa, que ela fez tudo o que podia, que ela cuidou, mas cuidar dessa forma? Não, cuidava eu dos filhos dela. Quando saía, eu me responsabilizava, o cuidado era dobrado para manter a integridade física dos filhos dela. E naquele momento ela não manteve a integridade física do meu filho. E até mesmo no processo, eles agora estão querendo colocar a culpa em cima de mim, com relação à criação, tanto eu quanto minha mãe, a questão da criação que a gente dava a Miguel, e colocando a culpa também em Miguel, por Miguel ser uma criança normal, uma criança saudável, que gostava de brincar,
tem a birra como qualquer outra criança, como também os filhos dela têm. E isso, para eles, é uma forma uma forma de culpar Miguel, de culpabilizar uma criança. E tanto tem essa questão do cuidado, que naquele momento tinha uma manicure lá também, e naquele momento ela poderia ter feito algo e não fez também por Miguel. E ela, queira que não, ela ainda cobrou a Sari, cadê Miguel? Ela, mandei passear. Mandei passear. Então, o cuidado para nós, principalmente nós, mulheres negras, que somos a maioria que está dentro do serviço doméstico, que é algo que está atribuído a nós, mulheres negras, desde o tempo da escravidão, é muito maior a questão do cuidado, a responsabilidade é maior. Enquanto quem é patrão, tudo mais, não quer ter essa responsabilidade, é um cuidar meio assim, bem superficial mesmo, onde deveria cair em si e criar mais responsabilidade de cuidar, não só de si, mas também da própria família. Não só depender tanto da gente, como eles são dependentes. Obrigada, Mirtz, por essas reflexões. Esperamos justiça por Miguel. Eu vou passar a palavra para a Tica. A gente já está encerrando, infelizmente, mas a nossa provocadora agora responda, fale também, e aí a gente encerra. Não, na verdade, eu fiquei aqui pensando nas respostas de vocês e nesse comentário da Mirtz, acho que tem uma questão, assim, que que bom que vai ficar gravado, né? Porque dá vontade de pegar isso que a Mirtz falou, assim, porque você escancara uma hipocrisia, inclusive, nesse debate sobre a defesa da família, que a gente tem visto aqui no Brasil hoje, no discurso oficial da própria Damares, né, Bruna, mas, assim, do conservadorismo mesmo. Acho que mostra também isso que no feminismo a gente tem dito muito, como que o conservadorismo, ele está junto com um projeto de dominação de classe, né? Então, é um conservadorismo que também está aí articulado, classe, raça e gênero, como sempre. E eu fiquei me lembrando, acho que, como que essa questão de que cuidar, as habilidades do cuidado, as habilidades do trabalho doméstico, tem a ver a sociologia do gênero e do trabalho, sempre disse isso, né, com um processo de aprendizagem social, de práticas sociais, coisas que a gente, mulher, não nasce sabendo, mas a gente, pela responsabilidade, por ter que fazer, a gente sabe fazer. Então, isso que aconteceu, esse absurdo que aconteceu no caso do Miguel, mostra justamente como que tem pessoas que não sabem fazer porque nunca cuidaram, né? Então, sempre deixaram para que outras mulheres, no caso, mulheres negras, cuidassem realmente da vida, da própria da família e etc. Então, acho que essa situação, além de ser uma violência extrema, também escancara uma hipocrisia, e acho que, por isso, inclusive, quando a gente fala justiça por Miguel, tem a ver com justiça por Miguel e para mim, mas tem a ver com o conjunto, né? Tem a ver com a gente conseguir colocar, assim, em contraposição justamente dois projetos de sociedade, dois projetos de vida, né? Dois projetos de organização das relações sociais. Então, só dizer que estamos juntos aí nessa batalha. Perfeito. Ai, infelizmente a gente precisa encerrar essa mesa. Chegamos a 1 hora. Mas queria, de novo, agradecer, lembrar vocês que a ideia da mesa, né, começou, então, com o lançamento desse livro aqui, que é o Cuidar Verbo Coletivo. Assim que eu for para Recife, vou deixar um com a Mirtz. Mas eu agradeço muito a presença de todo mundo, agradeço muito, Tica, por estar aqui e trazer reflexões tão importantes. Agradeço, eu vou levar os seus impressos, Tica, pode deixar, desculpa. Tica, por reflexões tão importantes, por nos apoiar apoiar e estar com a gente desde o começo, e por ser essa pessoa incrível. Fala, Bruna. A nossa primeira entrevistada. A nossa primeira entrevistada, na época que era só mato. Quero de novo agradecer, Mirtz,
por compartilhar com a gente não só a história, não só a vida dela, mas também todas essas fundamentais reflexões que para a gente são muito importantes e que a gente espera que a gente possa, de certa forma, como a Tica falou, né? O nosso projeto é um projeto de mudança e esse projeto de mudança passa por essa sua luta. Então, conte com a gente. Para quem está nos assistindo, siga a Mirtes, esteja com ela em todos os passos desse processo e de todas as etapas dessa luta, que de fato é muito importante. E agradeço a Bruna, minha companheira de podcast, de livro. Que bom que vocês estão aqui. Também Flávia, que está em algum lugar organizando essa mesa, e a toda a organização do Fórum Global para a Democracia do Trabalho, para a democratização do trabalho. Espero que a gente dê passos nesse sentido e nesse sentido do cuidar. É isso. Obrigada mais uma vez. Beijo, gente. Valeu. Obrigada. Justiça por Miguel. Justiça por Miguel. Prazer conhecê-la, estamos juntas. Contem com a gente, conta com a gente. Exatamente. Obrigada. Tchau.